Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a Carta aos Hebreus. Hoje nós vamos dar continuidade às lições bíblicas, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na Carta aos Hebreus. Nós já fizemos o primeiro vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte deste vídeo, tratando da primeira lição, a Carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Nós estamos estudando a leitura bíblica em classe. Com base nessa leitura, nós podemos entender o primeiro, segundo e terceiro tópico, onde nós vamos ver a revelação de Jesus Cristo através exatamente dos pais, dos profetas e através do seu próprio corpo, que é exatamente a encarnação do Verbo. Hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 1, versículo de número 4. Nós estamos estudando a leitura bíblica em classe. Vale lembrar que nós estamos nos aprofundando no conhecimento bíblico daquilo que está escrito em Hebreus. Então, de acordo com o versículo 4, que ainda não foi estudado, Hebreus 1 e 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Excelente nome. Jesus Cristo herdou, então tem um nome por herança. E tem um nome herdado. Certo? Herdado por herança. Veja, meus irmãos. Nós vemos que o nome conhecido na eternidade, Jeová. Todos nós sabemos que esse é o nome da divindade. Só que nós entendemos que o verbo João 1, verso 14, se fez carne. Então, se fez carne. Por quê? Porque nós entendemos que há pluralidade de pessoas na divindade. Então, nós temos 3 pessoas na divindade. Com isso, nós aprendemos que é a unidade. É a divindade. E é o corpo. Por isso que não há 3 deuses, não há triteísmo, só há um Deus. Porque nós temos aqui este Jeová, que é o nome dado para os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós conhecemos antigamente na revelação, quando a Bíblia menciona que o Pai era conhecido lá em Daniel, quando Daniel chamou o Pai de ancião de dias, certo? Nós entendemos que o Verbo era o nome do Filho, João 1:1, no princípio era o Verbo, a palavra, o Dabar, e o Espírito Santo era chamado de Santo. Isso antigamente. Por isso que o escritor aos Hebreus vai mostrar que antigamente esse Senhor, esse Deus, esse único Jeová, ele se revelou através da dispensação da graça, através do seu Filho. Então, de acordo com o que nós estudamos em João 3:16
e Hebreus 1 e versículo 8, quando diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. No versículo 6, diz o seguinte: e quando outra vez, então marque essa palavra aí, outra vez. Se é outra, é porque teve a primeira vez. Então a primeira vez, João 3,16, ele entrou no mundo. Por quem? Por Maria. Então Maria foi o primeiro ventre que Jesus chegou no mundo como unigênito. João 3,16. Então, como filho unigênito. Certo? Mas quando introduz no mundo outra vez, Hebreus 1,6, o que é isso? É que ele não vai vir agora como unigênito. O texto vai dizer, de Hebreus 1,6, primogênito. Ou seja, ele vai entrar no mundo agora pela segunda vez, não mais como unigênito, mas como primogênito. Por quê? Porque ele não vai vir à terra, porque ele não morre aqui na cruz do Calvário, não é sepultado na terra, ele não tem a sepultura e depois sai. Então, outra vez, através da sua ressurreição. Então, ele sai da terra. Então, ele é o primogênito dos mortos. Por isso que Hebreus 1,6 trata não mais do unigênito. 3,16 é diferente de Hebreus 1,6. Por quê? A primeira vez pelo ventre de Maria e a segunda vez pelo ventre da terra. Então Jesus, ele vem ao mundo pela ressurreição dos mortos. Por isso que ele agora é chamado de primogênito dos mortos. Por quê? Porque unigênito é o único, não existe outro que nasceu de uma virgem. Então, por ser único, a expressão de filho unigênito é porque o Espírito de Deus gerou pela única vez e nunca mais gerou ninguém. Por isso que ele é o filho unigênito. No ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. É o único que foi gerado pelo Espírito Santo. Mas quando se trata do primogênito de Hebreus 1,6, porque todos os que esperam em Cristo ressuscitarão, terão um corpo semelhante ao de Cristo. Por isso que é o primogênito. Porque tem um segundo, tem um terceiro dos mortos. Então nós em Cristo, Jesus é o primogênito. Porque estamos aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que nós sejamos com um corpo, com a aparência do corpo de Cristo. Assim como ele é, nós o veremos e teremos um corpo glorificado com a mesma glória transmitida pela glória do corpo de Jesus. Então nós vemos o seguinte, que Jesus Cristo, ele é a revelação do Pai. Com isso nós podemos ver que Deus, antigamente, ele era dicótomo, certo? Então Deus era dicótomo, ou seja, Deus é espírito e Deus tem alma. Então Deus é espírito e Deus tem alma, certo? Quando ele trata de gerar o corpo, agora Deus é espírito, alma e corpo. Então ele passou a ser, na encarnação, tricótomo. Com isso, o corpo que os anjos não têm, que Deus antigamente não tinha, e que na encarnação só Deus tem
o corpo. Este corpo foi invejado por Lúcifer. Nós podemos ver que Lúcifer, os demônios até hoje procuram corpos humanos para tentar se encarnar. Na verdade, ele entra em corpos de animais, como entrou na serpente, nos porcos, e também entra no corpo de homens. É isso que ele quer, por permissão divina. Nós vemos que ele virá no corpo de um anticristo. Lá na frente, na plenitude dos tempos, ele virá exatamente no corpo humano para reinar sobre a grande tribulação, sobre os filhos da iniquidade, os filhos da ira divina. Então nós podemos ver que o corpo foi o trunfo da revelação de Deus. Então Satanás, ele tem exatamente copiado esse modelo de revelação. Mas Deus vai aniquilar o iníquo. É exatamente quando Satanás estiver no anticristo, Deus destruirá. Exatamente por quê? Porque ele se encarnou ali num homem. Certo? Com isso, Deus lançará no lago de fogo exatamente o anticristo. Mas veja, meus irmãos, veja a revelação de Hebreus. Hebreus vai falar: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Quando Jesus se tornou homem, Jesus se tornou menor do que Deus Pai. Certo? Então nós vemos o seguinte: Jesus se tornou como homem, Jesus se tornou menor como homem. Conforme Hebreus 2:9, como homem, ele estava na esfera exatamente do domínio da terra. Por isso que ele era menor do que os habitantes dos céus, os anjos. Certo? Os anjos. Feito um pouco menor do que os anjos, Hebreus 2:9. Por quê? Explica. Por causa da morte. Então o corpo de Jesus morreu. Com isso, os anjos não morrem, são imortais. Mas só que Jesus, ao morrer, ele ressuscita e vai aos céus. Antes e depois. Glória a Deus. Olha a revelação. Antes, Deus, anjos e homens. Com a vinda de Jesus e a sua ressurreição dos mortos e a sua glorificação, Jesus elevou a humanidade nele para o trono. Com isso, agora, hoje, no tempo da dispensação da graça e não na dispensação do mistério, hoje nós temos Deus, homens e anjos. Ó, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Então os anjos vieram para a terceira categoria. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus elevou a natureza humana. Com isso, todos os que creem em Jesus, nós, seres humanos, vamos exatamente estar com Ele na glória celestial. Assentados em tronos também. Apocalipse 3:21. Certo? Então, esse é o trabalhar de Deus.
é exatamente de fazer menor para depois glorificar, para dar para depois receber, para morrer para depois glorificar na ressurreição. Esse é o trabalhar de Deus. Aí nós vemos o seguinte, que Deus trabalhou antigamente, exatamente, né? Um levando o nome, outro levando a unidade e o outro levando o corpo. Então, esse Deus que é Espírito, João 4:24, conhecido como Jeová, que é o nome dos três, certo? Um deles detém o nome, que nós vemos o Pai. Um deles detém a unidade, que é o Espírito Santo. Um deles detém o corpo, que é o Filho, Jesus. Veja, meus amados, Jesus é o nome dado na encarnação, o nome humano, quando ele foi gerado. Então, quando ele foi humano, ele foi chamado de filho, e ele recebeu o nome humano na terra, certo? Quando Jesus morre e ressuscita, ele vai às mansões celestiais, e ele recebe um novo nome. Olha aí o nome excelente, Jeová. Então, antes era conhecido como Jeová, isso na esfera celestial. Depois, quando se humaniza, é conhecido como Jesus, certo? Depois, quando é glorificado, ele volta à posição de Jeová. Por isso que Pedro vai falar lá em Atos, quando ele está pregando para os judeus e os fariseus, ele diz que Deus, o Pai, fez Jesus Cristo Senhor e Jeová, que é o nome de herança. Se o Pai é Jeová, o Filho também é Jeová. É o nome de herança do Pai. Se a pessoa coloca o nome do Filho, sendo ele o Pai, na divindade, nós vemos isso acontecer. O nome do Pai, Jeová. Quando o Filho se encarna, recebe o nome de Jesus, que também significa Jeová, é Salvador. E na ressurreição, ele volta a ter um nome excelente, que é o nome de Jeová. Então, meus amados irmãos, com isso nós podemos ver o trabalhar de Deus para a apresentação agora desse Jesus que agora está glorificado de acordo com Hebreus 1 e versículo de número 5. Chegamos no versículo 5. Nós estamos estudando versículo por versículo. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho? Então, é o testemunho do Pai. Hebreus, capítulo 1. O escritor aos Hebreus, ele vai falar do testemunho do Pai em relação ao Filho, diante dos anjos. Certo? Vocês podem observar exatamente em Apocalipse, capítulo 4, a unidade da divindade. Um trono. Vocês observam que João viu um assentado e um trono. Então nós vemos um único trono e um assentado. Certo? Aí nós vemos o seguinte. Essa divindade é tripessoal. Ou seja, há pluralidade de pessoas nela. Vocês vão observar que os anjos no Salmo 24, atenção,
ele desconhecia o plano da dispensação do mistério. Por isso que no Salmo 24, vocês vão ver os anjos perguntando a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele é Senhor, ele é Deus e ele é Senhor dos exércitos. E ele é o Rei da glória. Quando Jesus foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo de 1 ao 11, Jesus subiu e foi ocultado nas nuvens. Aquelas nuvens não estavam ali, não eram natural, mas era uma nuvem que veio do céu, celestial. Da mesma forma, aquela pombinha que desceu no batismo de Jesus, não era exatamente uma pombinha real, mas era ali sim uma realidade da tipologia do Espírito Santo que desceu em forma corpórea. Na realidade, não foi uma pombinha que saiu ali de uma árvore. Então vocês observam que isto que está no Salmo 24, quando Jesus vai ser assunto aos céus, Jesus vai entrar na cidade pelas portas. Olha aqui, ó. Ele vai entrar na cidade pelas portas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Então as portas vão levantar exatamente os portais. Olha aí os portais. Aqui é a cidade. Os anjos estão aqui. Os anjos estão aqui. Os anjos. Tem um assentado no trono. Não esqueça, Apocalipse 4. Veja que Atos, capítulo 1, Jesus está subindo. Daniel diz que eis que vinha nas nuvens um semelhante ao Filho do Homem, e se achegou ao ancião de dias. Então, Hebreus capítulo 1 é o testemunho do Pai em relação ao seu Filho diante dos anjos. Ou seja, o Pai reúne todos os anjos aqui, ó, ao seu redor. Então, o Pai reúne todos os anjos aqui em seu redor. Por quê? Porque o Pai vai fazer um discurso. Esse discurso de Hebreus 1 até o versículo 14 é a nossa primeira lição de hoje, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 14. Havendo Deus antigamente falado, aí depois, no verso 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então, esse é o testemunho do Pai no céu com o Filho entrando e sendo glorificado para sentar à sua direita. Então, o Pai vai dar testemunho do Filho com o nome mais excelente, verso 4, e diz o seguinte, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e tu me serás por filho. O Pai lembra aos anjos do trato que ele teve com o Filho na eternidade. Então houve um trato na eternidade do Pai com o Filho que foi revelado em Hebreus. Só que no testemunho do Pai, o Pai vai contar esta revelação. E diz o seguinte: arcanjos, querubins, serafins, anjos ministradores, anjos mensageiros, a quem de vocês eu fiz um contrato de ser chamado pai, e alguém de vocês foi chamado de meu filho? Os anjos todos numa só voz, num só coro disseram: ninguém, nenhum de nós, Senhor. Então os anjos reconhecem que nenhum deles foram chamados de filho no trato da divindade. Então o Pai está revelando, porque o Filho está se aproximando para sentar à direita. Irmão, isso aqui é revelação, irmão. O Filho vai sentar à direita do Pai. O Filho vai sentar à direita do Pai. Então, o Filho não pode chegar lá no céu e sentar logo à direita. Aí que a confusão está feita.
o pai tem que dar testemunho do filho lá no céu, diante dos anjos, para os anjos reconhecer o senhorio, a majestade, a divindade. Por isso que em Hebreus vai dizer que ele, ó Deus, é Deus. Vai dizer, tu, Senhor, é Senhor. E vai dizer que ele é eterno. Os teus anos nunca acabarão. E vocês vão ver que os anjos vão reconhecer. E a ordem vai chegar. Hebreus 1:6. Todos os anjos de Deus o adorem. Depois que o Filho é reconhecido como Deus, como Senhor, como eterno, como Filho, aí diz o seguinte: todos os anjos o adorem. No Salmo 24, vocês podem ver que os anjos, muitos não conheciam este mistério. Vocês vão ver exatamente que os anjos, a princípio, antes do testemunho do Pai, quando reuniu todos os anjos, quando o filho ainda estava entrando na cidade pelas portas, o filho ainda estava entrando aqui na cidade pelas portas, um dos anjos desconhecia esse fato do testemunho do Pai e disse o seguinte: quem é este Rei da Glória? A ordem foi dada para levantar as portas. Levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Então, se é o Rei da Glória, quem é que estava entrando aqui? Era Jesus, porque ele estava em Atos 1, estava entrando na cidade. E muitos anjos ainda não entendiam isso. E disseram: quem é este Rei da Glória? Por que eles perguntaram, irmãos? Porque Apocalipse 4, o Rei da Glória já estava sentado. O Pai não saiu do trono. E quem é esse Rei da Glória se já tem um assentado no trono? Então, essa é a nossa segunda parte. Nós vamos gravar um terceiro vídeo e vamos explicar quando o filho foi coroado, recebeu o cetro e foi sentado à direita do Pai. Deus abençoe. Estamos estudando a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 ao 14. Aperta no like, se inscreva no canal. Deus é contigo. Amém.